Olha, só hoje aqui no Arena nós já falamos de 2 operações, de um arrastão e desse mapa que mostra as áreas de atuação das facções criminosas no Rio de Janeiro. Todas elas consequências de problemas da segurança pública do Estado. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o professor da FGV, especialista em segurança pública, Rafael Alcadipani. Acertei o nome, professor? Está correto o seu sobrenome? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a quem está nos assistindo. Sim, acertou, o nome está correto. Professor, eu começo perguntando sobre a efetividade dessas operações que nós acompanhamos diariamente no Rio de Janeiro. Apesar das ações da polícia, os índices de criminalidade e a sensação de insegurança da população parecem não diminuir, não é isso? As ações, como a gente viu hoje na prisão de um traficante importante que tem que ser preso, né? Por um lado, elas poderiam funcionar bem se elas estivessem dentro de um plano maior, que fosse um plano de melhoria das condições de segurança pública do Rio de Janeiro, que seja algo de longo prazo, não é algo que a gente vai resolver apenas com uma operação. Porque o que me parece é que a gente foca, o governo estadual tende a focar muito na dimensão das operações, mas ele não foca nas outras dimensões, como, por exemplo, você reurbanizar áreas que estão dominadas pelo tráfico, como, por exemplo, você melhorar os equipamentos públicos daquelas regiões para que a gente possa organizar melhor aquela situação. E um terceiro aspecto que a gente, às vezes, sempre esquece, né? Quando o crime organizado está presente no Rio de Janeiro da forma que ele está, é porque tem comprometimento de membros do Estado. Então, a gente precisa também ter um plano de uma limpeza efetiva dos poderes do Rio de Janeiro para que a gente possa ter um enfrentamento efetivo ao crime organizado. Ou seja, a operação por si só, ela não é um problema. O problema é quando a gente vê que só faz operação, só faz o lado midiático, digamos assim, das coisas, mas não faz um trabalho mais estruturado para você enfrentar de fato o crime organizado no Rio de Janeiro, que saiu de qualquer medida de proporção razoável. Agora, professor, o que falta ao Brasil para tentar começar a combater de forma efetiva o crime organizado? Porque a gente percebe que o crime organizado está se expandindo, né? Se comunica muito bem, é uma organização paralela ao Estado, que o Estado parece que não dá conta. A gente vê casos de violência não só no Rio de Janeiro, todo dia a gente mostra aqui no Arena, casos no Rio de Janeiro, né? E também casos que acontecem em outros estados, né? Em outros estados, onde a gente nem imagina a presença do crime organizado. Há relatos ali de pessoas que foram mortas por envolvimento com droga e que houve alguém e que matou, ou seja, sempre envolvendo o crime organizado. O que o Brasil precisa fazer para a gente não acabar como o Equador, por exemplo? Que lá no Equador o crime organizado já dominou tudo, né? É difícil você saber o que é Estado e o que é crime organizado. Olha, e aí eu acho que é um aspecto que é muito sério, né, que a gente tem que levar em consideração, que é a infiltração do crime dentro das estruturas de Estado, a infiltração do crime dentro dos poderes legislativos, a infiltração do crime dentro do executivo, a infiltração do crime dentro do judiciário, do Ministério Público. Isso é muito grave que está acontecendo no Brasil. Primeiro a gente precisa parar com essa disputa e com essa rinha política em torno do tema da segurança pública. É preciso que os políticos assumam a sua responsabilidade pensando numa política de Estado de segurança pública ao longo prazo. O que a gente vê é que conforme vai chegando mais perto da eleição, que tenha muita gritaria sobre segurança pública, mas poucas propostas de Estado. Isso envolve uma articulação de esforços entre as forças de segurança estaduais, junto com a Polícia Federal, junto com a inteligência das Forças Armadas e um controle mais efetivo das nossas fronteiras, e também a gente retomar áreas que são tomadas pelo tráfico de droga e pelo crime organizado, para o Estado. A gente vê no Rio de Janeiro que são áreas e áreas, esse mapa mostra muito bem, que são áreas que o Estado praticamente não entra, e que se entra vai ter conflito. Então a gente precisa ter um plano para retomar essas áreas, fisicamente mesmo, para as mãos do Estado novamente. Mas para a gente conseguir fazer isso, primeiro, precisa de uma limpeza das estruturas de Estado, muitas das quais estão aprodecidas pela corrupção e pela infiltração do crime organizado. Esse é um trabalho não só, professor, do Poder Executivo, aí eu me refiro à União, ao governo federal, mas um trabalho também do Congresso Nacional e do Poder Judiciário?
Sem dúvida. A gente precisa de que o Congresso Nacional, que o Poder Judiciário assuma a sua parcela de responsabilidade. O que a gente vê no Congresso Nacional hoje, novamente, é uma exposição histriônica a respeito do tema, com muita gritaria, né, usando a expressão correta para o que acontece, com poucas medidas concretas e práticas. É preciso a gente pensar, montar uma CPI sobre o crime organizado, organizar uma política pública nacional de enfrentamento ao crime organizado, onde as pessoas, a gente pare de disputar e a gente consiga enfrentar os problemas que não são poucos. E a gente precisa, mais uma vez, né, insistindo na tecla, limpar o Estado dos tentáculos do crime organizado, porque senão o Estado ele fica inoperante e não consegue trabalhar como ele deveria. Professor, eu vou pedir licença para a gente ver uma fala agora do governador do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta aqui a debater sobre essa fala. Durante participação no encontro Diálogos Esfera, em Nova York, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que está tratando com a polícia dos Estados Unidos ações de combate ao tráfico de armas e drogas. Vamos ouvir. Conversamos sobre a questão de drogas. Nós sabemos que hoje as principais facções de Rio e de São Paulo têm grandes parcerias com instituições terroristas, e isso a gente sabe que é uma coisa que é muito cara para os Estados Unidos. Então, tanto na questão de arma quanto na questão de droga, essa parceria interessou muito a eles. Nosso sonho é levar um escritório, tem um escritório de combate ao tráfico de armas. A gente quer levar esse escritório para o Rio de Janeiro. Então, o de droga já tem. Nós já marcamos uma reunião para a semana que vem. Então, eu acredito que a gente vai avançar muito nessa pauta de segurança pública. Professor, além da análise sobre a fala do governador, gostaria que o senhor comentasse que recentemente a gente recebeu aqui no Brasil autoridades dos Estados Unidos, né, para ouvir o governo brasileiro sobre a possibilidade de classificar as organizações criminosas como organizações terroristas. O senhor acha que esse seria um caminho viável? Isso dependeria do Congresso Nacional para mudar a lei. Claro que a gente precisa ter parceria com os Estados Unidos é importante. A gente viu que a Colômbia, por exemplo, melhorou a situação em relação às facções criminosas a partir de uma parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita informação, têm muita estrutura, eles podem sim colaborar. Agora, isso requer uma mudança da lei, na legislação brasileira. E não me parece que a gente tenha esse caminho tão facilmente trilhado nesse momento para que isso aconteça. Eu acredito que assim, o governador que está indo no seu segundo mandato, né, tem muita coisa para fazer. E claro que a parceria com os Estados Unidos é importante, mas está pensando nessa parceria só agora por quê? Será que existe um momento político onde está se querendo se ganhar ganhos políticos a partir disso? Então, o meu ponto central é parar com essas medidas espetaculosas, parar com essas medidas de marketing, montar uma estrutura, organizar o Estado, limpar o Estado das presenças das facções criminosas, limpar o legislativo da presença das facções criminosas, limpar a justiça da presença das facções criminosas para que o Estado possa operar novamente. A parceria com outros países, não apenas com os Estados Unidos, é importante uma parceria com os países andinos também, onde grande parte dessa droga ela é produzida. É preciso você ver, por exemplo, no caso das milícias no Rio de Janeiro, que é uma coisa que chama muita atenção. Policiais fora de serviço e ex-policiais conseguem controlar áreas. Por que eles não conseguem controlar áreas quando eles estão trabalhando ou quando eles trabalhavam? Porque falta a questão política. A questão política é muito importante para a gente poder reverter essa situação. Existir a vontade política efetiva de mudar o quadro e não apenas ficar só fazendo comentários aí para chamar a atenção.